Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Estamos começando Conexão ND desta noite de sexta-feira. Hoje eu tenho o prazer de receber a Catarine Klitsky. Ela é uma das 4 catarinenses que apareceram na lista da Forbes Brasil como jovens mais promissores do Brasil. Catarine, muito boa noite para você. Prazer enorme te receber aqui no nosso Conexão ND. Olá, boa noite, Márcia. Boa noite a todos vocês que estão assistindo a gente hoje. Me conta uma coisa, eu vi uma entrevista sua contando... Gente, primeiro deixa eu dizer, né? A Catarine é pesquisadora, ela mora nos Estados Unidos, ela hoje faz 3 graduações ao mesmo tempo, em astrofísica, em computação e inteligência artificial, as 3 ao mesmo tempo. E eu vi uma entrevista sua depois que você apareceu na lista da Forbes, você contando que quando foi divulgada a lista do ano passado, você disse assim, um dia eu vou estar nessa lista. Você esperava que ia ser tão rápido? Não, foi realmente uma surpresa para mim, principalmente porque eu não me inscrevi para entrar na lista. Então, eu realmente não fazia ideia disso. Eu tinha pensado assim, vou entrar na lista, mas como a maioria das pessoas, depois dos meus 26, 25, 26 anos. E aí, entrar com 20 anos foi uma baita surpresa para mim, que eu realmente não estava esperando, mas fiquei muito feliz com o reconhecimento. Gente, 20 anos, e ela já fez tanta coisa. Eu já entrevistei a Catarine no nosso SC no Ar, e no dia da nossa pré-entrevista, no dia da nossa entrevista, eu me surpreendi. Nos 2 dias, como com certeza eu me surpreendeu hoje aqui também no nosso Conexão ND, com a quantidade de coisas que essa moça já fez. Aos 20 anos. Então, para o telespectador que está em casa nos acompanhando nessa noite de sexta-feira entender, conta para gente quem é a Catarine Klitsky. Quem é você? Então, meu nome é Catarina Manuela Klitsky, eu tenho 20 anos, eu sou natural de Timbó, uma cidade no interior de Santa Catarina. Morei em Timbó desde que eu nasci até mais ou menos meus 15 anos, quando eu me mudei para Fortaleza. Mas antes disso, eu fiz o ensino fundamental todo em escola pública. Meu primeiro ano do ensino médio eu fiz no Colégio Bom Jesus Santo Antônio, com bolsa integral. E aí, devido aos meus resultados nas Olimpíadas Científicas de Matemática, Física, Química, Astronomia, que eu entrei para o processo seletivo das Olimpíadas Internacionais, vários colégios do Brasil me chamaram para eu estudar nesses colégios. Acabei optando por ir para o Farias Brito, em Fortaleza, que é um dos melhores colégios do Brasil, onde eu recebi total suporte e apoio do colégio, que foi muito importante, porque você pensa, um jovem de 15 anos sair de casa, sair de uma cidade de interior, que é considerada uma das melhores cidades do Brasil de se morar, para ir para Fortaleza, onde existe muita criminalidade, a segurança não é das melhores, e é totalmente muito longe de onde eu morava, então, assim, para eu chegar em casa, demorava umas 8 horas voando. Foi um baita choque para mim, mas eu acho que eu cresci muito como pessoa, foi muito importante para minha formação, eu saí assim cedo de casa. Quando eu fui para Fortaleza, eu conheci muitas pessoas, talentos aí do Brasil inteiro, pessoas que realmente me inspiraram muito, abriram minha cabeça para novas oportunidades, para estudar no exterior, participar de Olimpíadas Internacionais, e eu realmente vi que não existia limites para os meus sonhos, eu podia ser o que eu queria, eu apenas tinha que me dedicar para chegar até lá. Então, quando eu cheguei em Fortaleza, participei de muitas atividades, de Olimpíadas, e também outras atividades extracurriculares. Eu tocava piano, continuei tocando piano. Criei o Ampulheta do Saber, que é um site onde nós divulgávamos e ainda divulgamos, né, materiais para os alunos estudarem e se prepararem para as Olimpíadas Científicas desde o ensino fundamental, porque eu percebi muita diferença, desigualdade no sentido do cenário de escola particular para escola pública, de cidade grande para cidade pequena, quando eu estudei e me preparei para as Olimpíadas. Então, vendo o meu ponto de início com o ponto de início dos meus colegas que estudaram a vida inteira nesses grandes colégios, eu percebi que tinha uma grande desigualdade, eu falei, vou resolver esse problema. Então, a gente criou a Ampulheta do Saber, participei de vários outros projetos também quando eu estava lá, acabei indo para a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, onde eu ganhei medalha de ouro. Depois eu apliquei para os Estados Unidos, que foi um processo bem diferente de como é a candidatura para o Brasil, o que eu achei muito interessante, porque nos Estados Unidos as universidades elas olham para você como indivíduo e não como uma nota, como muitas vezes é analisado no Brasil.
Então, o processo para entrar nos Estados Unidos é bem complexo. Depois, se vocês quiserem, eu posso entrar um pouco mais em detalhes nisso. E foi algo que realmente abriu muitas oportunidades para mim quando eu fui para os Estados Unidos. Novamente, eu estou ali agora entre os melhores do mundo, né, nas melhores universidades do mundo. Então, ter esse contato com pesquisadores, professores seus que foram vencedores de prêmio Nobel, laboratórios que são utilizados pela NASA, né, para fazer testes de coisas que vão para o espaço, foi uma baita oportunidade que eu tive aí. E hoje, como você já falou, eu faço 3 universidades, 3 cursos. Me formo agora em dezembro deste ano. E sou pesquisadora aí também em engenharia de computação, na área de drones autônomos para pesquisas espaciais. E na parte de cosmologia computacional, que é basicamente o estudo da história do universo. Ufa! Pronto, entenderam porque que ela está no Conexão ND dessa noite de sexta-feira? Isso tudo com 20 anos, gente. É impressionante, é surpreendente, é muito bacana a gente poder dividir essa tua história, essa tua trajetória. Quando você fala na escola pública, a diferença da escola pública para a escola privada, para vocês acompanharem e entenderem, ela tem mais de 30 medalhas pelas Olimpíadas que participou aqui no Brasil. E hoje é a coordenadora das Olimpíadas lá nos Estados Unidos, não é isso? E eu queria que você contasse um pouquinho essa experiência como coordenadora das Olimpíadas aí e queria que você aproveitasse e falasse mais um pouquinho da tua experiência na escola pública daqui. O que você pretende ainda fazer para retornar para o Brasil, para as escolas do Brasil, a partir de toda essa sua experiência? Pois é. Quanto à questão ali de educação, né, eu realmente percebi essa grande diferença. E eu acho que no início da minha trajetória, o que mais era um grande desafio para mim é que eu não tinha muito suporte de professores e coordenação. Eu tinha uma professora, uma coordenadora, que ela de fato inscrevia a gente nas Olimpíadas, mas era basicamente isso que acontecia, não tinha muito além disso. Então, para me preparar, eu sempre estava totalmente sozinha, não tinha um norte de onde começar, o que estudar. Eu acho que dar esse suporte para os alunos, né, mostrar para eles oportunidades e como as Olimpíadas podem mudar a sua vida, abrir novos horizontes para você, é algo que eu tenho muito dentro de mim, assim, questão de realmente retribuir para os outros. E como eu ainda tenho apenas 20 anos, né, eu não tenho muitos recursos assim disponíveis para conseguir mudar de forma de grande impacto isso. Então, o que eu estou fazendo é gradativamente criando projetos que podem fazer isso. O Ampulheta do Saber hoje já é um dos maiores projetos educacionais que a gente tem aí no Brasil, gratuitos para alunos que pretendem fazer Olimpíadas. Então, isso foi, acho que eu deixei um baita legado aí nessa questão de Olimpíadas desde o ensino fundamental, inspirar jovens. Nós temos jovens de todo o Brasil que fazem parte do nosso site hoje, tanto voluntários quanto jovens que realmente treinam com a gente. E quando eu me formei aqui no Brasil, né, no ensino médio, eu comecei também um processo de movimentar outros jovens que também, como eu, fizeram Olimpíadas de Astronomia, e também ganharam premiações nas Olimpíadas Internacionais, para a gente mobilizar e tentar melhorar a colocação não só do Brasil em termos de Brasil dentro de Brasil, nas Olimpíadas de Astronomia e nas Olimpíadas de Ciência, mas Brasil em termos de mundo. Então, visando isso, quando eu estava aqui no Brasil ainda, eu, junto com outros 6 amigos, nós basicamente remodelamos o processo seletivo da OBA, para as Olimpíadas Internacionais, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, todo esse processo hoje é conduzido junto com a coordenação por outros alunos que também participaram disso, que tiveram mais contato recentemente com Olimpíadas. Então, toda a parte de criação de problemas, processo seletivo, também fui eu que tomei frente aí para a gente fazer esse processo. Mas quando eu fui para os Estados Unidos, acabou se tornando um pouco inviável continuar fazendo esse projeto também aqui no Brasil. Então, eu acabei entrando nos Estados Unidos na coordenação lá dos Estados Unidos, onde eu achei, por que não impactar outros lugares também? Por que se restringir apenas ao Brasil se a gente pode mudar a educação em si, como um todo no mundo inteiro? Então, entrei para a coordenação lá nos Estados Unidos. Atualmente, eu sou presidente junto com um amigo meu, que também é brasileiro, inclusive, eu arrastei ele junto comigo para a gente fazer esse processo também lá nos Estados Unidos.
E a gente conseguiu ótimos resultados nos últimos anos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ano passado, o Brasil conquistou ouro inédito na Olimpíada Internacional, nunca tínhamos conquistado antes, acho que a gente conquistou 2, ou foi 1, eu não tenho certeza. Mas nos Estados Unidos, que eu estava acompanhando o processo um pouco mais de perto, nós também conseguimos 4 ouros, o que foi um baita resultado. Da onde é esse outro rapaz brasileiro que está com você na presidência? É de São Paulo. De São Paulo, olha que bacana. E o prêmio da NASA, hein? Gente, ela tem o prêmio da NASA. Conta um pouco da história do prêmio da NASA. Pois é, no meu primeiro ano, quando eu estava na faculdade e ainda estava sendo tudo em pessoa, não tinha pandemia ainda, então eu tive muito acesso a laboratórios, a pessoas, a professores, a observatório, e eu criei muitas conexões na minha universidade. E uma dessas conexões, ela me convidou para fazer parte desse projeto, que foi com um grupo de 6 outros alunos, nós éramos em 7, onde nós decidimos que nós íamos participar dessa competição da NASA. Nunca a Georgia Tech tinha tido um grupo que participou dessa competição, então foi algo realmente desafiador, que nós não tínhamos ninguém para dar um norte para a gente, de como começar, quais erros não cometer. Então, a gente teve um processo aí de mais ou menos 8 a 10 meses de desenvolvimento dessa missão espacial, onde nós fomos avaliados por vários professores da universidade, também pessoas que a gente conseguiu contato para a gente conseguir chegar na NASA. Então, o processo em si, basicamente, o que a gente teve que desenvolver foi toda uma missão espacial para levar 4 astronautas para Marte, para que eles passem uma missão de curta duração, como a gente chama, cerca de 1 mês em solo marciano, procurando por vida, que é justamente o que a NASA pretende fazer na década de 2030. Então, mais ou menos daqui a uns 10, 12 anos, o homem provavelmente vai estar indo para Marte. E o que foi muito desafiador para a gente, quando a gente estava fazendo todo esse design, né, a questão de escolhas das tecnologias que já existem, que a gente já tem. Então, quais foguetes que a gente vai utilizar, como a gente vai fazer toda essa questão de desenvolvimento, quando que a gente vai mandar os astronautas, porque basicamente o quesito deles tem que ser na década de 30, mas quando a gente analisa um pouco mais de radiação solar, por exemplo, fluxos solares, o pico solar é mais ou menos em 2035. Então, como a gente vai balancear essa questão de mandar os astronautas, que a Terra esteja próxima para nós reduzirmos combustível, mas também proteger os astronautas para que eles não sejam expostos a tanta radiação, não tenham riscos de câncer. Como a gente vai fazer a otimização dos designs, né, para a gente conseguir reduzir custos e para a gente conseguir ter uma maior eficiência do tempo que a gente vai estar lá em missão. Então, uma das nossas modos de também analisar isso é como a gente vai conseguir voltar, porque o custo, né, o peso que a gente tem de combustível, basicamente, que a gente consegue levar num foguete espacial hoje, é o peso, a massa, desculpa, para a gente conseguir chegar até Marte, mas para a gente voltar, como é que a gente faz? Então, como a gente vai criar combustível a partir dos recursos que a gente tem em Marte? Então, a gente criou aí o sistema de IRSU, onde basicamente a gente manda 2 anos antes, né, uma sonda, mais ou menos um robô, para Marte, onde ele vai utilizar recursos do solo e do ar atmosférico de Marte para conseguir formar combustível propelente para os astronautas voltarem. Teve várias outras tecnologias aí que a gente implementou, o Torpor, que é basicamente como eu tenho em português, é algo que faz os astronautas hibernarem por certo tempo. Então, metade do tempo os astronautas vão estar hibernando, mas a gente sempre tem que ter astronautas acordados para, se acontecer algum fenômeno, eles conseguirem reagir. Então, como a gente vai fazer essa escala de astronautas acordados e astronautas dormindo, porque isso reduziria a radiação, reduziria os custos de água, reduziria os custos de alimentação que a gente teria que ter. Como a gente vai ter também a questão de formato da sala, formato onde eles vão viver, né? O tamanho da sonda onde eles vão viver, porque, querendo ou não, são 2 anos de 4 pessoas reclusas a um mesmo cubículo, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ter toda essa análise psicológica também dos astronautas, como eles vão fazer para chegarem perto. E aí toda a parte de engenharia, que foi o que a gente trabalhou um pouco mais a fundo, né, que é a nossa área,
do desenvolvimento dos robôs que a gente vai ter, das pesquisas dos locais onde a gente vai ter, os veículos quando eles vão estar em Marte, para a gente conseguir ter maior otimização de tempo. Então, basicamente, o veículo onde eles moram em Marte, 2 astronautas descem, 2 astronautas ficam orbitando Marte. Então, esse veículo ele é pilotado por aqueles astronautas que estão no espaço fazendo análises atmosféricas, junto com outros drones que estão aí desenvolvendo. Por isso que eu faço hoje pesquisa na parte de drones. E os astronautas que estão em terra, né, os jipes que eles vão dirigir durante o dia para conseguir otimizar. Então, foi toda uma análise que resultou em uma redução de custos para missões espaciais futuras, utilizando o mesmo equipamento em cerca de 60% a 70%. Então, quando a gente fala em valor, é algo bem elevado. Você pensa que um dia podem acontecer viagens de turismo, por exemplo, para outros lugares? Para Marte, eu diria que vai demorar bastante se isso acontecer, mas eu acho que, assim, estação espacial, órbita já é algo real, já acontece. Mas para a Lua, talvez, mas ainda existe uma boa parte que tem que ser desenvolvida antes de regulação internacional em termos de espaço, né? Um avanço que teve em relação a isso, os Estados Unidos recentemente criou as forças espaciais, que seria o quarto braço aí dos militares, vamos dizer assim, nos Estados Unidos. Então, teria os militares normais, a aeronáutica, a marinha e as forças espaciais, que elas controlariam a parte e cuidariam da parte espacial dos Estados Unidos. O que eu acho que é uma tendência em todos os países nos próximos anos. Eu vou dizer na próxima década, porque nos próximos anos eu acho que não vai ser realidade em todos. Porque realmente o avanço espacial tem crescido muito, como a gente vai fazer todo esse controle, a questão de drones, de sondas que a gente tem, até de próprios satélites em questão de comunicação, internet, análise de pesquisas espaciais também que a gente tem. Por exemplo, nós temos satélites brasileiros que analisam a Mata Atlântica, a Mata Amazônica e toda essa questão, que facilitam esse controle. Então, esse projeto, essa área espacial vai crescer muito nos próximos anos e por isso eu tenho certeza que mais países vão aderir a essa novo braço. Sorte nossa ter uma pesquisadora no meio de tudo isso. Eu vou te convidar para ir para o intervalo, porque tuas aulas já começaram, né? Começaram essa semana, você está voltando para os Estados Unidos agora segunda-feira, certo? Isso, exatamente. Minhas aulas começaram já segunda-feira, mas como eu passo pouquinho tempo aqui no Brasil sempre, eu decidi tirar uma semaninha aí mais de folga para ficar com a família. Fez muito bem. Então, no próximo bloco, eu vou querer saber o que você está pensando, o que você está inventando para o seu projeto de conclusão de curso aí dessas 3 áreas que você está seguindo, 3 cursos que você está fazendo e muito mais, porque eu sei que tem um projeto lindo que você criou, que é para transformar a astronomia em algo mais popular. Quero mais detalhes sobre esse assunto, mas é depois do intervalo, gente, porque essa moça, ela tem muito para dividir com a gente ainda. É um minuto só, viu? Catarine, vou e volto. Você que está em casa também, é rapidinho, a gente vai e volta com mais informações para vocês. É um minutinho só, até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Conexão ND de hoje recebe Catarine Klitsky. Ela é pesquisadora, é de Timbó, aqui em Santa Catarina, mas hoje estuda nos Estados Unidos. Aliás, desde 2019 estuda nos Estados Unidos e apareceu na lista da Forbes entre os 4 catarinenses jovens promissores de 2021. Catarine, a gente encerrou o bloco anterior falando na expectativa para a tua formatura. Você está se formando esse ano. Gente, ela faz 3 graduações ao mesmo tempo. Ela faz Engenharia da Computação, Astrofísica e Inteligência Artificial. E ela se forma nas 3 graduações esse ano. O que você está preparando para essa formatura? Porque aí lá nos Estados Unidos, né, ela está no Brasil agora, está passando férias, volta para os Estados Unidos agora na segunda-feira. Mas lá nos Estados Unidos não tem aquele projeto de conclusão de curso que a gente tem aqui, né? Tem que desenvolver um projeto diferente. O que você está pensando já? O que você vai desenvolver?
Olá. Então, exatamente. Nos Estados Unidos é um pouco diferente em termos de requerimentos para se formar. Diferente do Brasil, por exemplo, nós não temos estágio requerido, mas é meio que explícito que você precisa ter um estágio durante os verões, que seriam metade do ano. Então, a maioria das pessoas pega aí a metade do ano, as férias, para fazer estágio. Mas durante o semestre, a maioria das pessoas acaba não fazendo estágio. Mas para se formar, você não tem um TCC em si, que você tem que escrever, mas você tem que criar algo inovador, principalmente quando você trabalha na área de engenharia. Então, todo semestre você tem que criar algo inovador, algo que realmente impacte o mercado, traga novas tecnologias, com o conhecimento que você desenvolveu durante todo o seu curso. E esse projeto, no final, ele dura cerca de 1 ano de desenvolvimento. Ele é analisado e avaliado depois por grandes professores das universidades, não só da nossa, muitas vezes existem professores convidados, e empresas dessa área que você está desenvolvendo, para ver se realmente é algo viável, algo que o mercado vai aderir, para que você já saia da universidade com algum projeto grande em desenvolvimento e já tenha uma boa linha do que você vai fazer na sua carreira, principalmente na área de empreendedorismo, né? Desenvolver isso aí para ampliar as escalas do que você está criando. Ou você pode ir para a parte acadêmica, mas mesmo assim você tem que desenvolver esse prototipo. Eu ainda não tenho algo fixo em si do que eu vou desenvolver, tenho várias ideias na cabeça, mas eu vou acabar não falando, porque realmente eu não quero prometer algo que eu não vá fazer no momento. Esse projeto geralmente é composto por grupos de 3 pessoas, então eu já tenho os meus amigos aí, meus colegas nos Estados Unidos. Como é a primeira semana de aula, a gente está trocando várias ideias, fazendo pesquisas, conversando com pessoas, com especialistas, para começar a criar um norte do que a gente realmente vai decidir fazer nesse projeto. Você não pode nem dar um spoilerzinho, porque com certeza já está inventando alguma coisa muito incrível. Não, no momento a gente realmente não pode ainda. Tá bom, mas então vamos falar do projeto que você já criou. É uma startup, né? Você tem um projeto para desenvolver e para estimular o conhecimento, para tornar a astronomia mais popular, para desvendar os mistérios do céu. Conta um pouquinho sobre esse projeto para a gente. Exatamente. Esse projeto se chama Projeto Dark Matter. Se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, também vai para você conhecer um pouco mais do projeto, também divulgar e ajudar a gente. Basicamente, essa ideia surgiu quando eu comecei a fazer as Olimpíadas de Astronomia, né? Estava no meu último ano de ensino médio, e eu percebi que não existiam muitos recursos de astronomia no Brasil. A maioria dos recursos que tinham eram recursos em inglês, tanto de livros, quanto professores, quanto em termos de suporte em si e objetos que a gente também utiliza no dia a dia. Então, por exemplo, não existem muitas empresas que vendem telescópios no Brasil. Então, toda essa questão de realmente divulgação de astronomia, como a gente faria? Eu percebi um grande mercado, uma oportunidade aí, porque existem muitas pessoas interessadas nessa área, mas não existia até o momento alguém que realmente fazia isso e tomava frente. Então, eu decidi aí, junto com 2 amigos, criar o projeto Dark Matter, onde basicamente nós fazemos a divulgação de astronomia, tanto na parte de livros, de materiais, em tradução para português, né? Criar conteúdo em português, o que é algo que não existe muito na parte científica, na parte acadêmica, quanto na parte de desenvolver questões para Olimpíadas ou de pessoas que realmente se interessam por astronomia, né? Querem saber um pouco mais, entender o céu, olhar para as estrelas e não ver simplesmente pontos aleatórios, achar as constelações, achar os planetas, para conseguir observar, por exemplo, os anéis de Saturno pela primeira vez, que são experiências muito mágicas. Eu que trabalho no observatório lá da minha universidade, toda vez que a gente faz uma noite pública, é algo muito bacana você trabalhar ali nos telescópios e ver as reações das pessoas quando elas observam as crateras da Lua pela primeira vez, os anéis de Saturno. Elas veem também que as estrelas elas têm diferentes cores dependendo da temperatura que elas têm. Então, toda essa parte é algo muito bacana que realmente faz meus olhos brilharem. Eu acho que é um ótimo jeito de compartilhar essa paixão com os outros. Como então, é que no projeto, a gente basicamente criou algumas vertentes, né? A primeira vertente é a parte mais científica, onde nós estamos desenvolvendo um livro, onde traz todos os catálogos de estrelas, de nomes, objetos de céu profundo, temperatura. Nós temos também um espectro das próprias estrelas. Então, foi um compilado realmente de todo o material que existe aí de grandes universidades, grandes pesquisadores.
traduzido para o português, o que é algo realmente inovador aí nessa área. A segunda vertente é a vertente de divulgação científica mesmo, onde nós criamos vídeos, criamos conteúdos no Instagram, para divulgar um pouco dessa ciência, um pouco da astronomia, um pouco dos planetas, do Sol, das outras estrelas, objetos ao profundo, galáxias, como funcionam, buracos negros, enfim, toda a curiosidade em geral que o pessoal aí já sabe um pouco. E a terceira e última vertente, né? É uma vertente muito bacana aí que a gente está crescendo muito, é a vertente de camisetas de astronomia, com temas relacionados, porque até então, quando você ia procurar algum conteúdo, né, relacionado a isso, na questão de camisetas de astronomia, você encontrava apenas símbolos de NASA, ou astronautas com balões, com planetas, mas nada com realmente muito conteúdo inserido dentro, algo que realmente quando alguém olha para a camiseta e diz, nossa, que coisa bacana, eu realmente entendi isso e tem muito conteúdo por trás. Então, a gente está aí com as camisetas inteligentes, que elas estão à venda. Se você quiser adquirir uma, pode entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Instagram do projeto. E são camisetas realmente muito bacanas, porque quanto mais você entende de astronomia, mais você entende das nossas estampas. E tem sempre um mistério aí por trás de cada uma delas das coleções. Nós estamos aí com a primeira coleção lançada, que é a coleção da constelação de Andrômeda. Estamos aí no processo para, possivelmente, daqui a 1, 2 meses, lançar a próxima coleção. Muito bom. E quando a gente entende mais de astronomia, a gente entende mais do mundo, da vida, né? Falando nesse assunto, eu queria saber como é que anda a saúde do nosso planeta. Você que está observando tudo, pesquisando tudo, o que você pode contar para a gente? Então, essa área de realmente atmosférica, geologia, eu acabo não estudando tanto. Eu trabalho um pouco mais com a parte espacial mesmo, tudo que é depois, mais ou menos, da Lua. Essa distância após Lua é a minha área de especialização na astrofísica, então eu não posso dizer muito, mas como a gente sabe, né, existem várias coisas que acontecem aí, poluição, mas eu acho que a gente está num caminho que a gente está se desenvolvendo, nós estamos criando uma consciência um pouco mais verde, a cada ano que se passa. Isso realmente pode trazer bons impactos aí para o futuro, para a preservação da Terra. Você fala o tempo todo no plural, você tem sempre um amigo junto, está na presidência das Olimpíadas nos Estados Unidos com outro amigo brasileiro que é de São Paulo, está conversando agora nessa primeira semana de aula, você está aqui no Brasil, mas suas aulas já começaram. Você disse há pouco, estou conversando com os meus colegas sobre os projetos que vocês vão encaminhar aí para a conclusão dos cursos. Você foi escoteira, né? Você trabalha muito bem em grupo, é bacana isso. Conta um pouquinho dessa experiência. Com certeza. Eu acho que o escotismo foi algo que realmente impactou muito quem eu sou hoje, os meus valores, o modo como eu ajo. E eu aprendi muito a lidar com o grupo, porque dentro do escotismo nós temos que lidar com as patrulhas, então lidar com todo tipo de personalidade, todo tipo de pessoa em vários momentos difíceis, momentos também de muita alegria, diversão, mas saber lidar em todos os momentos e situações. Então, eu acredito muito que a gente não consegue, tem aquela famosa frase, né? No man is an island, então nenhum homem é uma ilha, que a gente não consegue sobreviver se a gente está tentando fazer tudo sozinho. Existem muitas pessoas que são muito boas em algumas coisas, pessoas que são boas em outras coisas, e quando a gente utiliza esse conhecimento de pessoas muito boas em alguma coisa, pessoas muito boas em outras coisas, e a gente une essas pessoas junto, a gente tem um crescimento muito mais rápido, um crescimento muito mais exponencial. E isso é algo muito bacana. Então, eu acho que a gente tem que sempre se grudar aí em pessoas que têm um pouco mais de conhecimento que a gente, que também a gente possa contribuir com elas, que aí é um crescimento mútuo, né? Então, isso traz muitos benefícios aí. Bacana, né, gente, ter esse pensamento. Parabéns. Eu também penso assim, aqui quem me conhece, quem me acompanha aqui no nosso Conexão ND e no nosso SC no Ar, sabe que eu falo muito da minha equipe. Eu nunca falo eu não gosto de falar no singular, eu não gosto de falar de mim, eu gosto de falar da equipe, do todo, né? Então, é muito bacana ver você tão jovem, com essa noção, com essa percepção e trazendo esse tipo de conteúdo, trazendo esse tipo de mensagem para quem está nos acompanhando. Eu queria te perguntar uma coisa, desde pequenininha você já sabia o que você queria ser quando crescer? Gente, vou relembrar, ela só tem 20 anos e já fez tudo isso que ela está contando aqui para a gente. Desde quando você se lembra que você já sabia o que você queria ser quando crescer? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito decidida assim, no que eu realmente queria fazer e o que eu tinha paixão, que é a parte aí espacial. Minha mãe conta, eu não lembro, mas minha mãe sempre conta que quando eu tinha 4 anos eu falava, mãe, eu vou para a NASA.
as pessoas me perguntavam, o que você vai querer ser quando crescer? Eu vou para a NASA. E essa era a minha resposta sempre, assim. Então, eu acho que... Eu não sei dizer exatamente quando que surgiu isso, quando que eu descobri o que eu queria ser. Claro, a parte profissional de engenharia surgiu depois, quando eu tive um pouco mais de conhecimento aí com as áreas. Mas a parte espacial, de ir para a NASA, sempre brilhou muito os meus olhos. E com certeza foi lá que surgiu, assim. Desde pequena você já sabia o que queria ser quando crescer. E se te convidarem para ir numa dessas expedições, você vai? Pra expedições para o espaço? É? Eu diria assim, com certeza não, mas eu provavelmente iria, né? Analisar, claro, antes os riscos, tudo, se é uma missão que realmente é bem desenvolvida, se vale a pena ou não. Mas eu tenho muita vontade de ir para o espaço. Eu não sei só como eu faria isso. Minha mãe, ela teria um ataque se eu fosse para o espaço. Ela sempre diz, Catherine, você pode ser o que quiser, mas só não pode ir para o espaço. Mas eu digo sempre, eu estou aberta a oportunidades, então não vamos dizer sim, não vamos dizer não. Você falou agora há pouco das pesquisas com drone. Fala mais um pouquinho sobre esse trabalho. Sim, na universidade eu trabalho num dos laboratórios da minha universidade, um dos laboratórios mais conceituados do Departamento de Engenharia da Computação e Elétrica. Eu trabalho junto com 2 pesquisadores de PhD na minha universidade e nós basicamente estamos improvisando e melhorando sistemas que foram criados por eles em anos anteriores de drones autônomos. Então, nós temos o código base do sistema já formatado. E a minha parte de pesquisa nessa área é que, basicamente, drones são coisas que existe uma certa massa que precisa ter, eles têm um certo peso. Então, por exemplo, motores a gente não pode reduzir esse peso porque eles precisam desse tipo de engrenagem, tipo de motores, para conseguirem funcionar as hélices do drone. Então, como é que a gente vai fazer esses drones funcionarem de forma mais eficiente, de forma mais rápida, e também durarem por mais tempo, né? Bateria e toda essa questão. Então, como a gente faz essa otimização? Tem um pouco de algumas pessoas do laboratório que fazem essa parte de um pouco análise mais de materiais, para fazer novas baterias, mas o que eu trabalho é a questão de otimização através de arquitetura de computadores, para a gente otimizar o sistema que a gente tem atualmente e reduzir o consumo de energia do nosso software para a gente ter aí uma vida mais longa e um tempo de bateria mais eficiente dos drones. A comunicação agradece, porque a gente usa também muito drone no nosso dia a dia, né? É muito bacana. É verdade, aqui na televisão, por exemplo, tem muitas reportagens que a gente faz e que a gente usa muito drone no nosso SC no ar ao vivo, a gente usa muito drone ao vivo, então é muito bacana saber que vem melhorias por aí de tecnologia nos drones. Eu queria saber da pandemia, como é que você enfrentou a pandemia nos Estados Unidos, o que você pensa sobre o que está acontecendo? Quando a pandemia surgiu ali em março de 2020, março de 2020, a minha universidade, assim como todas as universidades americanas, ela fechou de forma presencial. Então, a gente estava entrando aí no intervalo que a gente tem de metade de semestre de 3 dias. E nesse intervalo, a universidade simplesmente disse: não voltem mais. Fiquem em casa. Eu, no caso, estava no campus, então eles falaram: você tem 2 dias para sair daqui. Foi uma baita confusão para mim conseguir comprar um voo para voltar para o Brasil, no momento que todo mundo estava querendo voltar. Mas consegui. Voltei para o Brasil naquela época. E como as fronteiras com o Brasil e os Estados Unidos estavam fechadas, eu acabei passando boa parte da pandemia aqui no Brasil. Eu voltei apenas semestre passado para a universidade. Mas como na engenharia da computação nós temos 2 grandes áreas, a parte de software e a parte de hardware, e o sistema americano de ensino é um pouco diferente do Brasil. No sistema dos Estados Unidos, você escolhe as matérias que você quer fazer, quando você quer fazer. Então, eu acabei puxando toda a parte de software para os primeiros anos da faculdade, e toda essa parte de hardware é o que eu estou trabalhando agora lá na universidade. Então, para mim, foi algo que realmente foi fazível, não foi tão complicado. Mas, querendo ou não, sempre a gente sentia um pouco daquela falta, né, de estar ali com o espírito da universidade, os laboratórios, todas as tecnologias aí ao seu redor. Mas foi um bom momento também de voltar para casa, passar um tempo com a minha família, depois de tantos anos já morando longe deles. E você está voltando agora segunda-feira?
Isso, segunda-feira eu estou voltando aí para o meu penúltimo semestre. E tem alguma previsão de voltar para Timbó, para Santa Catarina? No momento, quando eu voltar, ainda já estará formado em tudo? Já terá concluído os 3 cursos? provavelmente sim. No momento, eu ainda não tenho previsões para voltar nem na metade do ano, nem no final do ano. Talvez começo do outro ano, eu ainda não tenho certeza, por questão de final do ano é a minha formatura, então provavelmente minha família vai para os Estados Unidos, então a gente deve passar final de ano lá. E depois eu já começo meu PhD. Então, eu não sei se eu vou ter um intervalo aí, não vou ter, dependendo do semestre que a universidade vai oferecer aí o início do PhD. Então, dependendo, talvez eu volte para o Brasil por um período ou talvez eu engrene direto por lá. Bom, já está convidada a voltar. Estou curiosíssima para saber o que você vai inventar, porque com certeza dessa cabecinha aí privilegiada vai sair alguma coisa muito legal. Então, quando você souber o que você vai fazer de projeto de conclusão, vamos chamar assim, não tem projeto de conclusão de curso, mas alguma coisa você vai inventar para concluir seus cursos. Então, já está convidadíssima para dividir com a gente aqui no nosso Conexão ND ou no nosso SC no Ar, enfim, para o nosso público aqui da nossa ND TV, da nossa Record TV. Catarine, muito obrigada, nosso tempo está terminando. Mais uma pergunta, você tomou as vacinas? Está vacinada? Nos Estados Unidos foi obrigatório, como eu trabalho com pesquisa em termos de contratos governamentais, eu fui obrigada a tomar as vacinas lá. Mas ok, você acredita que a vacina é o caminho para a gente se livrar da pandemia? Eu não tenho muita pesquisa nessa área, mas eu acho que realmente trouxe alguns impactos aí para a sociedade. Valeu, muito obrigada. Quer mandar um beijo para o povo de Santa Catarina, para o povo que está te acompanhando, aliás, não só em Santa Catarina, no Brasil, no mundo, porque estamos conectados com o mundo todo. Manda sua mensagem, manda seu beijo para quem te acompanhou. Um abração aí para todos vocês, obrigado pelo apoio sempre, para as pessoas que estão torcendo aí, desde o começo da minha trajetória. E se você tiver qualquer dúvida, se eu puder te ajudar de algum modo, entre em contato comigo, que eu vou ficar muito feliz de poder também fazer parte da sua trajetória. Que bacana, gente. Está aí, assim que eu vou encerrando o nosso Conexão ND dessa noite de sexta-feira. Mais uma vez, Catarine, parabéns. Obrigada por estar com a gente, por ter aceitado o nosso convite. Boa viagem, sucesso em tudo que você vai fazer e vai dividindo com a gente aqui, porque eu quero muito acompanhar essa tua trajetória, que já é uma trajetória de sucesso, só vem coisa linda daqui para frente. Beijinho no seu coração, na sua mãe. Entendo bem, sua mãe não querer que você vá para o espaço, eu também não ia querer que você fosse, não. Tudo de bom, querida. Um beijo, até uma próxima. Tchau, boa noite a todos Tchau, vocês. querida, tchau. Para você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência. Beijinho no coração e o convite de sempre. Segunda-feira, cedinho, 6h30 da manhã, eu e minha equipe estaremos no SC no Ar ao vivo, esperando por vocês. Então, por favor, venham e nos acompanhem. Aproveite o final de semana. Até segunda. Tchau, tchau.